Bom, acho que é por aí. Vamos por aí? Tudo acertado, nada resolvido? Tudo combinado, nada certo. Ai, eu sabia que você ia vir de pintinho amarelinho, eu vim de verde. Sem banho ainda? Ai, eu tomei um, botei a blusa por cima do pijama. Ai, ai, ai. Ai, e pior que faz essas coisas e depois o editor fica se coçando. Esqueci desse maledeto que fica vigiando a gente. Não, nosso editor é muito querido. É, amadinho. Medinho de mamãe. Amadinho de mamãe. Duvido, amadinho de mamãe botar isso. Olá, sejam muito bem-vindos ao Aprendizes de Joana. Hoje, nesta semana, nós entramos no 38º episódio da série Psicologia da Gratidão, um livro de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles. E entramos no capítulo, eu já ia falar nos capítulos, né? Entramos no capítulo 10, Técnicas da Gratidão, onde a gente vai ver a nossa introdução, né, que vai da página 199 até a página 204, comecinho dela, no livro físico. E também neste capítulo nós vamos discorrer aí sobre alguns tópicos dessas técnicas da gratidão, como gratidão a curto e a longo prazo, gratidão como norma de conduta, gratidão e alegria de viver. Mas hoje nós vamos fazer a parte introdutória. Seja bem-vinda, Juliana. Olá, Daniel. Olá, pessoal. Que bom que vocês estão aqui de novo acompanhando com a gente. E bora começar a estudar essa introdução, porque o capítulo todo está fantástico. E é muito legal que, mais uma vez, Joana de Ângeles vai nos trazer, vem com o convite, especificando novamente a prática, o que a gente precisa fazer com a gratidão, que é colocar a mão na massa. Basta. Então, não será, né, por falta de técnica, que a gente não pode mais dar essa desculpa. E tem algumas, né? Isso. Mas ela começa, Dani, trazendo exemplos, porque ela sempre conta histórias, sempre traz exemplos. Isso é muito bom, porque é uma ferramenta que nos inspira. E ela fala até, quando ela cita o Albert Schweitzer, que de 2 livros muito interessantes que ele escreveu, que eu fiquei curiosa para colocar na minha listinha de livros para poder estudar. Mas ela fala desse autor que a vida dele, diante de muitos empecilhos pelos quais ele passou, foi muito dedicada a sempre agradecer, não importasse o que ele estivesse passando, coisas, fenômenos agradáveis ou desagradáveis. E ele define a gratidão, ele dizia que a gratidão ela pode ser considerada como uma condição para se viver feliz, né? E ele dizia que ela era o segredo da vida. Olha que bonito, né? A gente aqui no finalzinho do livro Psicologia da Gratidão e descobrindo, reforçando essa ideia de que a gratidão é o grande segredo da vida. Pois é, né? A gente acha que ela é um fenômeno, né? Mas se a gente, de fato, seguindo esse passo a passo que a gente já veio aí nos outros episódios, né? Se a gente relê o livro, a gente vai entendendo como as pecinhas do quebra-cabeça elas vão se encaixando, né? E não é um acaso, é um trabalhar, é um direcionamento, juntando as peças, né? Pegando esses contextos de todos os filósofos aí que a gente veio trabalhando durante
esse programa, né, a gente percebe o quanto é fácil também a gente mudar o nosso foco, mudar o nosso pensamento, né? A gente falou no último episódio sobre o Uhum. pensamento e agora eu acho que a gente vem um pouco mais para as ações, né? Um pouco mais para o agir. Então, pessoal, a gente tem que ler várias vezes o 10, tá? Porque vou te falar um negócio, eu na terceira, na quarta, assim, ainda engrenando algumas coisas, porque é muita informação e às vezes um parágrafo você fica degustando ele e você vê o quanto de sentido tem na nossa existência, né? Às vezes nós lemos aquele negócio, olha, a vida feliz, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então fica muito vago. Joana de Ângeles ela vai bem específico, né? Ela nos convida a esse processo de trabalhar essas armaduras que a gente coloca Uhum. com a ajuda do nosso ego, muitas vezes, impedindo um trabalho do nosso self, né? Que ele quer trabalhar, o nosso self quer trabalhar no sentido da superação das circunstâncias, né? Trabalhando com afinco e nos fazendo alcançar a plenitude, que é uma função indestrutível, como Joana bem traz aqui logo na página 200, né? Isso. Você falou de armadura e Joana de Angeles faz uma comparação muito interessante, que ela fala de escafandro, né? É envolto no escafandro material, quer dizer, a gente acaba criando blindagens em volta da gente e usando toda essa teoria, toda essa dedicação ao materialismo como uma carapaça, como um escafandro, como essa armadura que nos impede do estado a atingir o estado mais leve, ao estado luminoso, a deixar com que o nosso self ele possa ser trabalhado, né? Ele possa efetivamente brilhar, né? Sim, e é tão urgente essa nossa retirada dessa nossa miopia com relação à gratidão, que ela vem reforçando mais uma vez que a gratidão ela não está relacionada ao que se recebe, ao dar e receber. Mais uma vez, ela chama a atenção da gente para o que a gente tem a oferecer. Muitas vezes a gente quer oferecer algo que ainda não faz parte da nossa vida, seja um largo sorriso, seja uma moeda, seja o que for. Muitas vezes a gente não tem isso em abundância na nossa existência e aí a gente fica com esse melindre, né, Uhum. de esperar receber ou de ter que ser apenas grato quando eu puder entregar. Então, essa relação do dar e do receber, mais uma vez, ela traz para a gente olhar com mais carinho, olhar com mais amorosidade, porque às vezes a gratidão, e quase sempre, talvez, ela Sim. esteja relacionada às pequenas coisas, às coisas nossas do dia a dia, onde nós vamos ser caridosos, nós vamos olhar para um irmão como um irmão. E ali talvez nasça essa satisfação, essa alegria de viver, né? Em ver a reação ou de saber que a gente foi útil para a vida do nosso irmão. Perfeito. Eu vou te pedir então, Dani, para você contar a história de Pedro. Mas antes de você contar a história de Pedro, eu quero reforçar mais um pouquinho que Joana de Anjos vai trazer sobre essa questão da retribuição, né? Que ela diz que esse hábito de retribuir dádivas restringiu o sentimento gratulatório, tirando-lhe a beleza emocional. A gente ainda fica, né, tão apegado à gratidão, como eu vou ser grato, é como se eu precisasse de uma oportunidade para ser grato, não é? Uma oportunidade, alguém fez algo, alguém me ofereceu algo,
né, que está atrelado a essa coisa do dar e receber, da retribuição. E ela vai trazer que justamente é muito mais amplo do que isso, como você deu os exemplos aí. E aí está o título, aqui começa o entender desse capítulo que fala de técnica, porque essa seria uma técnica. Ser grato através de um sorriso, ser grato através da forma como nos relacionamos energeticamente, emocionalmente, né, vibracionalmente com os outros, com a natureza, com o mundo. Eu não canso de lembrar, quando a gente fala sobre esse tema, que muitas vezes a gente pega aqueles trabalhadores que estão momentaneamente nas funções mais importantes, mas que talvez não tão valorizadas monetariamente, e quando você passa uma pessoa que está varrendo a rua ou está recolhendo o nosso lixo, e você para conversar com eles 2 minutos, dando 2 minutos da sua atenção, a satisfação e o grau de se sentir importante que essa pessoa tem preenche qualquer espaço vazio que temos, né? E aí, entrando já na história de Pedro, em Atos dos Apóstolos, entre muitos outros, há um momento encantador, quando Pedro e João saem do templo de Jerusalém e os pobres, os enfermos, os aflitos distendem-lhes as mãos, suplicando auxílio monetário, especialmente um coxo que aguardava a esmola em forma de moeda. Percebendo destituídos desses recursos, Pedro, com ênfase, olhando João, disse ao sofredor: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Ante o assombro geral, o enfermo recuperou os movimentos, deslindou os membros paralisados e ergueu-se jubilosamente. A partir daí, dessa dádiva de amor, as pessoas colocavam os seus pacientes por onde os dois passavam. Em resumo, Pedro não tinha nem ouro nem prata, né? Mas talvez o que ele entregou, talvez não, com Talvez certeza, não. ele entregou foi muito maior, né, do que até a outra pessoa esperava receber. Sim. Então, nesse contexto, eu acho que a gente já vem discorrendo nessa técnica da gratidão. Não precisamos, às vezes, que o momento chegue, mas podemos criar também os momentos, né? Então, Dani, isso me remete também na passagem do Evangelho, quando a gente tem um capítulo que diz, né, que meu reino não é deste mundo. Dessa forma, alguns também tinham, Capítulo 2. capítulo 2, achavam que Jesus vinha para ser o rei, tanto que os reis tinham medo, né, de serem destronados, ou que ele faria a guerra para conseguir o trono. E, na verdade, é, o verdadeiro reinado dele, tudo que ele fez, foi dando de si também, como Pedro deu, né? Foi nessa doação daquilo que ele efetivamente era. E aí, linkando com essa questão que Joana vai trazer, não é, da gratidão, a gente não precisa de nada material ou nem de um ato para servir de retribuição, para sermos gratos. E ela traz também um exemplo do Evangelho, que é na passagem da viúva, que onde muitos foram depositar, né, após o culto, as suas oferendas, e no final entrou aquela mulher simples e depositou uma pequena moeda. E ele comenta, e aí Jesus comenta nessa passagem do Evangelho, que em verdade vos digo que aquela mulher ela deu muito mais do que todos os outros, porque ela deu, todos deram daquilo que abundava, né? E ela deu daquilo que lhe faltava. Ô, Ju, será que quando a gente está nessa linha, eu estava aqui pensando longe, que assim, muitas vezes a gente pensa assim nesse dar e receber, né?
mas pensa a situação de você receber um auxílio no momento que você esteja precisando muito, né? E aí, pensa na energia positiva que você vai emanar para a pessoa que estendeu a mão naquele momento, né? Então, além da satisfação gratulatória que a pessoa que faz, né, o ato ou a ação sem o esperar receber de volta, Uhum. mas acaba também recebendo essa boa energia, esse bom pensamento, né? A gente é cercado de muitas coisas nesse sentido. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, mas aí eu não vejo a energia, né? Aí eu vou ficar naquela sensação de que eu não recebi nada. Eu fiz, mas não recebia o ato da gratidão. Mas quando a gente faz a gratidão, muitas vezes a gente recebe tanto que é muito maior do que talvez se fosse monetariamente recompensado. Valeria muito mais que ouro, valeria muito Uhum. mais que prata, se a gente conseguisse entender esse mecanismo, essa técnica, né, do fazer e sem esperar Sim. receber. Mas, na verdade, somos inundados de um receber energético muito forte do nosso cosmos, né? Mas essa é mais uma coisa que a gente precisa trabalhar e desenvolver, não é? Ser menos, precisar de ver as coisas, não é isso? Ser menos São Tomé, que tudo precisa de ver para poder crer. A energia a gente pode até não ver, mas a gente sente. E diz um ditado que energia não se engana. A gente pode enganar as palavras, não é? A gente pode enganar, fazer uma cara bonita na hora que a gente está querendo, na verdade, fazer uma cara feia, mas as nossas vibrações, a cor da nossa aura, essa não tem como. É como a próxima história que eu vou te ajudar um pouquinho, que eu sou metidinho, do indiano. Eu também fiquei muito tocado pela história dele, né? E aí eu fiquei pensando assim, o quão difícil ainda a gente se Uhum. colocar numa condição de agir como esse rapaz fez, né? Então, de repente, você contextualiza a história para as pessoas poderem partilhar desse pensamento, Oba, mas sobrou história para eu contar. eu ia complementar aqui, não, mas tem que ter todo aquele molejo já de, De né? interpretação, liberdade poética, tá certo? Então, olha, narra um indiano, só não vou aqui falar na linguagem, né? Que eu também não sei, vamos deixar de firula. Então, vamos lá. Então, um indiano, ele teve um filho assassinado por um paquistanês, em tempos de guerra, né, entre essas duas nações. E esse indiano que teve o filho assassinado buscou o Mahatma Gandhi e contou-lhe a tragédia que né, aconteceu, pedindo ajuda, então, e orientação a Gandhi. E o sábio mestre, né, meditou e respondeu-lhe: a única maneira, agora é o momento Gandhi, a única maneira de resgatar o seu crime é educar uma criança órfã paquistanesa como se fora seu filho. E o indiano, já imagina a cara dele de que não estava concordando, né? Como assim? Eu vou educar uma criança lá das terras do meu inimigo que matou meu filho? Bem, nós somos inimigos e um deles matou o meu filho. Como assim, Gandhi? Não é? Bom, tranquilo, ele redarguiu o mestre. Ele redarguiu, né? O mestre. Bom, tornamo-nos inimigos uns dos outros porque isso nos compraz. Somente porque o alucinado matou o seu filho, você não tem nenhum direito de retribuir-lhe o crime, tornando-se igualmente homicida. E então, diante da sabedoria de Gandhi, o homem sensibilizado adotou uma criança paquistanesa e dela fez um cidadão de bem. E aí a gente estava, você sempre que fica falando dos bastidores, né, Dani? A gente estava aqui comentando também dos bastidores, que essa tem a ver com mais uma passagem do Evangelho, que fala que nós precisamos retribuir o mal com o bem. Ou seja,
Não seria só, eu perdoo aquele paquistanês, né? Não, eu vou criar uma criança e dar todo o amor, sabendo que ele representa uma cultura, uma outra raça daqueles que assassinaram e tiraram o meu filho precioso. Então, eu fico aqui pensando sempre, né? Ainda bem, né, que pensa. O quanto isso dá de trabalho, o quanto isso dá de comprometimento, o quanto isso dá de envolvimento, o tamanho da nossa responsabilidade. Aquela história, né, que a gente pode começar todo dia e fazer um pouco diferente do que a gente fez, esperando escrevendo um novo final, né? E aí a gente percebe que o movimento de gratidão, muitas vezes, ele está sendo atravancado por eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu não sei como começar. E aí a gente recebe um exemplo como de Pedro e João, a gente recebe um exemplo como este indiano, a gente recebe o exemplo da viúva, aí a gente vai buscar algum apoio no Evangelho para reafirmar todo este movimento que depende apenas da gente. E aí, quando a gente cria esses muros, que a gente não consegue avançar, seja na autoculpa, na falta do nosso autoenfrentamento, fica muito claro que a gente precisa começar a agir, a gente precisa começar a colocar o pé na estrada, como diria o mochileiro, e se aventurar por novos caminhos. Não saber onde vai dormir, aonde vai se alimentar, enfim, se permitir caminhar por uma estrada desconhecida. Eu acho que essa é uma chave de virada, dentre outras milhares que podem existir. Bom, você listou aí vários exemplos. Por falta de exemplos, essa também não pode ser uma desculpa nossa, né, Dani? Porque o Cristo não apenas contou histórias, falou por parábolas, mas ele foi um exemplo para tudo que a gente precisar. A gente já tem registrado o exemplo do que foi a vida dele e muitos outros, inclusive a nossa Joana de Ângeles, né? E somos aqui aprendizes dela, porque ela, em muitas vidas também, vem dando o exemplo de cada vez mais superação, dedicação, de estudo, e é uma boa inspiração. E é isso, né, Ju? Eu acho que as técnicas Isso. estão só começando. Estão só começando. Vamos continuar nesse mês de janeiro e um pouco de fevereiro, com mais 3 episódios, trabalhando esse capítulo 10, para depois a gente fazer o grande encerramento e curtir um pouquinho mais desses aprendizados da gratidão. É isso? Sei que você é de humanas, mas eu um pouquinho das exatas aí, nós estamos caminhando para nós teremos 45 episódios, né? Então nós estamos no 38º, ou seja, só falta 7, gente. Tá bom, mas ainda faltam muitos livros da série psicológica, pode ficar feliz. Bora juntos estudar mais um pouco, curtam, compartilhem, eu acho que a gente pode abraçar aí mais pessoas que talvez estejam nessa caminhada, né, nesse olhar interior para a gratidão. E quanto mais a gente alcançar, irmãos, mais a gente vai acrescentar, porque toda hora chega um comentário legal, chega uma contribuição, então a gente precisa, né, movimentar essa energia com muitas pessoas. Pois é, então, bora gratidão sem precisar de retribuição. Um sorriso que a gente der hoje, já estamos sendo gratos pela vida, por tudo que recebemos. Obrigada a todos vocês pela companhia. Grande beijo.